Olá, meu nome é José Henrique Lorenzini, eu sou nutricionista cognitivo, que é a minha área da nutrição, e esse trabalho começou em 2020, assim que deu a pandemia, a qual eu busquei deixar de ser um nutricionista que entregasse dieta para construir o meu trabalho de mentoria específico. A ideia básica era que se eu fosse um jovem de 20 anos, quem eu gostaria de ter como mentor e o que essa pessoa me ensinaria? Então eu comecei a construir a partir dali um treinamento próprio. Inicialmente, para resolver os problemas dos indivíduos jovens, no que tange a organização de vida, a objetividade, a masculinidade, ao tratamento com mulheres, mas posteriormente isso foi ganhando forma, se tornando um trabalho para indivíduos adultos, para profissionais, para pessoas que gostariam de ir muito além daquilo que elas haviam atingido, até mesmo se elas tivessem sido jovens treinados por mim, a qual eu surgi então com a proposição do homem real. É um homem capaz de liderança, autocontrole, desapego e sacrifício. Durante toda a construção dessa mentoria, eu desenvolvi pilares e fases de treinamento onde eu pudesse construir esse homem de uma maneira objetiva, que são as fases que tu passarás caso tu comeces comigo em determinada condição de vida, e pilares que tu deverás desenvolver e alinhar e reforçar para que tu tenhas uma vida objetiva, uma vida organizada, em ordem, onde tu conheces tanto as tuas emoções, teus padrões, teus objetivos e consiga desenvolvê-los para além de onde tu estás agora. Então, tu tens que saber o que tu passarás comigo, que tu só podes ter em 3 fases da vida, que é um deserto, uma fase onde tu estás sozinho, uma fase de exposição, onde tu estás superando teus medos, teus nojos, e uma fase de relacionamento. Claro que diferentes indivíduos podem se encontrar em diferentes fases e eu consigo adaptar a metodologia que se encaixe naquilo que ele esteja vivendo, mas que busque a resolução de problemas e o autoconhecimento e o desenvolvimento desse homem real em cada uma dessas fases. E os 3 pilares que todo indivíduo passa e que o homem precisa ter reforçado para que ele seja este homem capaz, esse líder, esse indivíduo organizado que seja objetivo, que resolva problemas e que as pessoas precisam, na verdade, que o mundo desesperadamente precisa, os 3 pilares que eu cuido em todos os alunos da mentoria, que são pilares de rotina, onde tu tens que desenvolver uma rotina organizada, que tu sigas ela repetidamente, sem te importar com essa repetição, baseada em uma organização alimentar, que é onde a parte do nutricionista entra, a prática da atividade física e as demais tarefas da rotina que envolvem os seus estudos, o seu trabalho, e isso tem que ter um momento específico, tem que ser executado com proatividade, com resolutividade também. O segundo pilar, o pilar de renda, onde teu trabalho e o desenvolvimento de habilidades seja estabelecido objetivamente para que tu saibas exatamente o que precisa ser desenvolvido para que esse pilar seja erigido e reforçado, e o pilar das relações humanas. Não só relacionamento amoroso, mas relacionamento com todos os indivíduos ao teu redor. Isto é, todos os contatos que tu formas e que serão úteis na tua vida em um momento ou outro. Então, no meu treinamento, tu terás tudo isso organizado. Não é discurso de coach, não é palavrinha bonita para te motivacionar. Por vezes você estará desmotivado e terás que fazer tudo assim mesmo, mas tu saberás exatamente o que tu estás fazendo, porque diferente da maioria das mentorias, aqui nós temos método. Aqui nós temos pilares, fases, objetivos, elementos de um homem central, de um homem real para serem treinados, e junto disso tu tens o meu acompanhamento, alguém que passou por todas essas fases, erigiu os pilares, se tornou esse homem real e, portanto, tem como te guiar em todo o caminho. E por quais motivos os homens me buscam para essa mentoria? Primeiro, desorganização de rotina, com dificuldade para manter treinamento, para manter uma dieta organizada com controle alimentar, comportamentos impulsivos, seja na busca por moças, nos gastos, seja em conflitos que criam com pessoas porque não conseguem parar para observar como que podem resolver um problema, perdas de relacionamento, então a moça parte e
ele se humilha correndo atrás, ou ele fica correndo atrás de mulher por dependência emocional, por não ter objetivo de vida, por não ter coisas que o façam direcionar a sua atenção e o seu tempo que sejam mais importantes do que as mulheres. Essa ausência de objetividade que os leva a se ver estagnado na vida, até porque não treinam quais habilidades precisam ter para sair de onde estão e fazer renda. O homem precisa fazer renda, né? Nosso é o papel de prover, de cuidar e, portanto, nós precisamos desenvolver habilidades que sejam úteis no mundo para nos tornarmos homens úteis e, portanto, também ser remunerados por isso. E isso só é possível se o homem constrói a ele primeiro, se ele constrói quem ele será e como ele vai ser útil no mundo. E esses homens me buscam porque eles querem mudar, mas não encontram uma metodologia para isso. E eu passei por todo o percurso, perdido como eu poderia passar por não ter o caminho, até eu ter criado um com base em fases, em pilares e comportamentos, em elementos que um homem real deve ter. E por que você precisa dessa mentoria? Porque homens não são mais treinados para serem homens. Eles caem no mundo, um mundo que já está pronto e que não os prepara para nada objetivamente, o que os leva eventualmente a ter metade dos seus comportamentos iguais aos de uma menina de 12 anos, porque eles não foram treinados a serem masculinos, a serem homens que correm riscos, que enfrentam desafios, que se colocam em situações de privação e desenvolvem controle sobre si e suas escolhas e os seus corpos. O mundo anseia por homens capazes de serem objetivos e resolverem problemas. As mulheres pedem, elas me pedem: José, tu tens algum aluno para me indicar, porque eu não encontro mais um homem de verdade e eu não me sinto protegida com ninguém. E vocês podem olhar nos comentários dos meus vídeos o quanto que esses homens são elogiados, e eu preciso citar aqui o quanto eu sou elogiado e buscado por conta do homem que construí, que é o homem que vocês podem construir. Porque um homem que possui parâmetros de como se comportar é um homem que toma decisões rápidas, que sabe como agir em diferentes situações, porque não só ele já foi treinado para essas situações, como ele tem caminhos estabelecidos, coerentes, simples para tomar essas decisões, resolver esses problemas, ser a fortaleza daqueles que estão com ele, ter aquilo que chamam de mente blindada. E o que é uma mente blindada? É simplesmente um indivíduo forte que vence ao maior inimigo que ele pode ter, ele mesmo. Seus desejos, seus medos, suas fraquezas, suas dependências. O homem que constrói o seu caminho para se tornar um líder de si. Isso é raro, porque esse é um homem que quase não se vê. Quantos desses que eu acabei de descrever você conhece? Se você fosse um, você não estava aqui. E quantos podem te treinar por já terem passado por esse caminho repetidas vezes, treinado outras centenas de homens e ter vindo aqui para contar a história? E aqueles que são pais, que precisam desenvolver esse comportamento para ensinar os seus filhos, precisam disso também, ou sofrerão exatamente tudo aquilo que os trouxe aqui e carregarão os seus filhos no exato mesmo sofrimento, se não pior, porque tu não sabes como será o dia de amanhã, como serão as próximas gerações, justamente porque se você não se treina para ser o homem real, o homem capaz de liderança, autocontrole, desapego e sacrifício, então o seu filho também não será. E tu acabas pagando o preço da ausência dessa construção, seja por não saber lidar com os problemas dele, não saber treiná-lo, por não ser líder de ti mesmo, mas pelas consequências que ele terá, porque ele também não é. E então, José, quem é você para querer me treinar? Simples. Eu já fui tudo aquilo que eu acabei de criticar, tudo aquilo que eu acabei de descrever enquanto um jovem sentimental, conflituoso, perdido, dependente emocional das mulheres, que não conseguia fazer nada até o fim, com uma rotina desorganizada, que não enfrentava seus próprios medos, que não se colocava em situações de desafio, de privação, onde eu tinha que aprender aquilo e blindar a mim mesmo desse tipo de comportamento, de desejo, de fraqueza.
Eu já fui aquilo que chama de o jovem obtuso, que é um homem fechado em si mesmo, preso nas suas convicções, incapaz de aprender, de buscar auxílio e que criava muito mais problemas justamente por achar que já sabe, achar que não precisa de ajuda e que não pensava em construir um homem, mas sim justificava as minhas falhas no homem que eu era. Então, se o teu problema é ter falhado nas relações, eu falhei muito mais. Eu já fui rejeitado centenas de vezes até eu desenvolver um comportamento. Hoje isso já não acontece mais. Na verdade, eu sou buscado e justamente porque a recente me tornei um homem de Deus, eu também já não tenho mais nem a dependência de mulheres, nem a necessidade de estar acompanhado. Aprendi a ficar sozinho, como a minoria dos homens consegue, e por isso são dependentes emocionais. E enquanto um jovem obtuso, eu já tive uma mentalidade fixa. Uma mentalidade onde eu via aquilo que podia dar errado, aquilo que não ia funcionar, que eu me sabotava e, falhando, culpava as outras pessoas pelos meus resultados. Hoje isso já não acontece mais. Hoje tudo que eu busco é sempre maior do que aquilo que já conquistei e do que parece que posso conquistar, mas é sempre mais. Então, como que funcionam as sessões? Tu pode escolher entre uma sessão única, onde tu irás conversar comigo, contar todos os seus problemas. Eu vou apresentar os padrões envolvidos e as alternativas para que tu quebres com esses padrões, tu possa sair deles e construir comportamentos novos. Tu também tens a possibilidade de ser treinado em trimestre, ou seja, semanalmente nós vamos nos encontrar, discutir sobre os problemas daquela semana, as resoluções, as alternativas que tu podes aplicar e tu terás acesso constante a mim. Então a maior diferença é que sessão única é uma sessão única, tu me consultas para o problema específico e nós vamos encontrar padrão e solução a ele, ou tu pode ser treinado trimestralmente, onde toda a semana tu tens um horário fixo comigo, o qual nós vamos gradualmente construindo esse homem real a partir de todos os problemas que tu relatas no início, com os objetivos que tu também me traz, porque eu adapto a metodologia, os pilares, as fases, os elementos do homem real na construção daquilo que tu decides que tu queres ser. Então tu não precisas ter medo de que eu vou dominar toda a sua vida ou que eu vou te dizer quem você deve ser, porque eu não vou. Você vai me dizer quem você quer ser e eu vou gradualmente construindo essa pessoa. É aqui onde entra a parte do nutricionista cognitivo. Tudo começa da alimentação, porque todo o controle sobre si mesmo começa do que você coloca na sua boca. No entanto, essa é uma pequena parte do treinamento, para alguns maior, para alguns menor, mas que sempre será necessária para construir um homem que seja controlado, que seja capaz de tomar decisões objetivas, e todas essas alterações alimentares são feitas de acordo com as limitações do indivíduo, as necessidades deles, as suas dificuldades, os seus problemas. Então essa é a parte do nutricionista. A parte do cognitivo é a parte onde eu chamo a atenção para todos os objetivos e eu construo a objetividade em ti. Seja em sessão única, que tu podes fazer quinzenalmente ou mensalmente, de acordo com aquilo que tu consegues manter, seja no período trimestral, que tu podes repetir ao teu interesse. O objetivo é que todas as mudanças sejam graduais, onde tu vai sempre ter instrução nova que te leve ao homem que você quer ser, mas que sejam fixas. Isto é, se eu posso antecipar todos os padrões de falha que fazem com que as pessoas desistam por tentarem cortar etapas ou criarem problemas no treinamento, eu vou fazer com que a mudança seja sempre gradual, mas fixa, ela permaneça com você. Não é discursinho de coach, não é palavrinha bonita, é metodologia, é aplicação, é tarefa, é processo. E é um processo onde o autocontrole sempre será o foco, porque é exatamente isso que falta nos homens e que façam que eles sejam fortalezas para si e para os demais. Se tu tens interesse em ser meu aluno, basta com que tu entres em contato, fale o seu nome, não esqueçam de falar o nome, gente, e descreva o seu problema.
o que te fez, o que te motivou a me procurar, o que você quer resolver. Porque então eu vou te apresentar como que isso pode ser resolvido e nós vamos organizar a melhor maneira para que eu possa te atender e nós iniciarmos a construção desse homem real.